Boa! E aí, como é que vocês estão? Tudo bom? Olha, para ser sincero, eu não gostaria de estar gravando com este fone, mas no vídeo passado uma pessoa comentou e disse que o meu áudio estava baixo. Portanto, agora eu estou gravando novamente com este trambolho, beleza? Eu tinha posicionado esse microfone apontado para mim, na expectativa de que isso me ajudaria a ter um bom áudio, mas acabou que eu não consegui atingir esse objetivo. A reflexão de hoje é que eu parei para assistir os vídeos que eu tô gravando, né? Nessa sequência, nesse interim que eu venho gravando vídeo, postando, e aí eu tenho um hiato, aí eu gravo de novo, aí eu posto, eu gravo, posto, gravo, posto, gravo, posto. E que é bom ver, né, que eu sei em que período de vida eu estava quando eu comecei a gravar aqueles vídeos e sei os problemas também. E é legal me comunicar com o meu eu, né? É engraçado quando a gente para pensar. Mas sendo bem sincero, o objetivo desse vídeo hoje é uma simples reflexão a respeito de correr riscos, né? Uma frase clichê que a gente fica vendo nos posts de Instagram direto é sobre você ter sorte, sobre as coisas da sua vida alguém chegar pra ti depois que deu certo e falar, cara, esse cara teve sorte, ele é inteligente, ele sabe se comunicar bem, etc. Mas eu vejo pouquíssimas pessoas de maneira sincera e verdadeira, tipo do jeito que eu tô fazendo aqui, 100% transparente, falando sobre o que você precisa abrir mão, quais são os sacrifícios que você precisa fazer para você realizar um sonho grande. E eu vou compartilhar um pouco da minha vida pessoal. Recentemente eu estive pensando, né? O mundo que a gente vive hoje, ele é um mundo voltado para literalmente tudo a gente consegue resolver com dinheiro. Você pode dizer para mim, não, nem tudo. Tudo bem, nem tudo. Mas o essencial para você viver e sobreviver hoje, um Homo sapiens que mora em uma selva de concreto, sim, você precisa de dinheiro. O dinheiro coloca gasolina no carro, paga uma passagem de ônibus, te faz locomover, ele providencia saúde, remédio, alimentação e quando você não tem, cara, ou tu tá à margem da sociedade, morando na rua e lutando para sobreviver, para conseguir um pouco de, você não vive. Porque até quando tu vive da própria subsistência rural, tu precisa de roupa e dificilmente tu vai ter essas habilidades. Enfim, eu tô entrando em uma viagem muito louca agora, mas tudo precisa de dinheiro. Eu tenho passado por um dos momentos mais difíceis da minha vida, que é lidar com o luto da morte do meu pai. E quando eu comecei a minha jornada lá em 2024, eu botei na minha cabeça a palavra all-in, tudo ou nada. Eu literalmente internalizei e pensei, eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance e até o que não estiver no meu alcance, eu vou abrir mão de tudo, eu vou ser obsessivo, eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu quero ser um milionário. E cara, eu botei em prática. Eu botei tão em prática, mas tão em prática que eu não ligava para os meus pais, eu não socializava com amigos, ou seja, eu perdi muitas amizades nesse período e me afastei de muitas pessoas. Salvo a minha noiva, que é a única pessoa que eu convivo assim no cotidiano, mas eu sou um cara extremamente, eu não vou dizer solitário, porque eu não me sinto assim, mas eu sou amigo da minha própria companhia. E mais ou menos ali em dezembro, cara, meu pai tinha um plano de saúde, não dependeu de hospital público para ter atendimento. Ele foi no começo de dezembro fazer um exame, porque ele estava se sentindo mal com uma gripe.
Diagnosticaram ele, falaram que ele estava normal e mandaram ele para casa. Dia 16 ele voltou e mandaram ele para casa de novo, sendo que ele não estava bem. Passamos ali o Natal, a voz dele já bem ruim, muita secreção no peito, muita indisposição, muita fraqueza. E quando foi na virada do dia 3 de janeiro de 2026 para o dia 4, meu pai faleceu, cara. Eu saí de Manaus, que é a minha cidade, em maio, cara. Em maio, do dia 24 para o dia 26. Eu saí e cheguei aqui em Santa Catarina no dia 27. E foi a última vez que eu vi ele pessoalmente. Porque eu queria viver um sonho. Porque eu falei assim, cara, eu vou trabalhar tanto. Eu vou me esforçar tanto. Eu vou fazer tanta coisa que um ano eu vou ter uma vida completamente diferente. Existem pessoas que conseguem. É uma mistura de 99% trabalho e 1% sorte. Sim, tem pessoas que têm oportunidades diferentes, mas o ponto de partida para todo e qualquer ser humano ele é diferente. Por isso que não dá para você comprar um curso que uma pessoa teve resultado e esperar que aquilo também aconteça na tua vida, porque o ponto de partida de qualquer outro é diferente do teu. E eu fui um desses caras. Eu voltei para minha cidade, porque a empresa que eu trabalho hoje me deu uma mão. Senão eu não teria nem conseguido enterrar o meu pai, cara. Vocês têm noção disso? E aí aparece alguém ali respondendo os meus stories e falando, cara, tu precisa parar. E aí vem aqui, cara, dentro do coração aquele sentimento, tipo, você tá certo, mas eu não vou te ouvir, porque todo mundo sabe onde o calo aperta. E sacrifício para crescer em qualquer área da vida, cara, ele não é só hobby, não é só sobre coisas que você gosta de fazer, você sacrifica tempo. E poucas pessoas têm essa coragem de sacrificar o próprio tempo para mudar. O próprio tempo. Então aí eu digo, é, o meu fone descarregou e na verdade ele se desconecta sozinho, enfim. E aí eu digo, como em sã consciência um ser humano vai conseguir conquistar as coisas na vida se ele não fizer sacrifícios, cara? E depois do que aconteceu, eu fiquei me sentindo perdido. Como se eu estivesse sem propósito. Digo, todo mundo tem ambição. O meu sonho era poder dar um plano de saúde bom para o meu pai. Poder ajudar nos remédios. Poder ajudar minha mãe que está desempregada. Todo mundo que tem uma vontade de vencer na vida e saiu de um lugar aqui embaixo, ele carrega um peso nas costas muito grande que eu sei que eu preciso fazer o meu pai e minha mãe vencerem. As outras pessoas vão vencer e eu vou ajudar, mas a minha prioridade sempre vão ser eles. E aí eu fico pensando, sabe? E quando acontece o que aconteceu, quando a vida ela é interrompida antes que você cumpra todas as suas promessas, como é que você faz para continuar? É isso que eu tenho passado ultimamente. É, eu confesso que eu tenho fugido disso, e eu tenho me afundado em livro, em trabalho e a qualidade das coisas que eu escrevo, ela, ela elevou, só que eu fico tão cansado que elas caem de novo. E aí eu fico num loop, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, de coisas que deveriam ser possíveis, mas eu não consigo porque eu não estou sabendo lidar com as minhas próprias emoções. Em aceitar
que tudo que acontece na minha vida hoje é fruto das decisões e escolhas que eu tomei. E aí, pensando sobre isso, né? Você sacrifica tempo com a família, sacrifica saúde, sacrifica lazer, sacrifica tantas coisas porque você quer ter uma vida melhor. Será que é tão errado? Será que é tão errado a gente querer crescer? Ao meu ver, tem dois tipos de pessoas. Tem aquele cara que ele vai se vitimizar, ele vai culpar a política, ele vai culpar, sei lá, a mãe narcisista, ou o pai narcisista, ou as circunstâncias dele, de onde ele veio, onde ele nasceu, e ele vai ser um eterno cara, um eterno reclamador. Acabei de inventar essa palavra. Ele vai ser um cara que vai viver se queixando da vida. E tem um cara que ele não vai aceitar a merda que ele vive e que ele vai fazer de tudo pra sair dela. Esse cara sou eu, velho. É, depois que meu pai morreu, eu não tive nem dinheiro pra, sei lá, tentar brigar na justiça pra conseguir algum direito aos meus. Não. Alguns caras aí que foram feitos pelo genitor, né, pelo meu pai, vieram como abutres e, cara, a vida é assim. Ninguém tem pena de você. Então, Napoleon Hill fala, em- tanto no livro Atitude Mental Positiva, quanto no livro Quem Pensa Enriquece, que ninguém consegue crescer sem se dispor a sacrifícios pessoais. Você tem que pagar um preço. Tu define ali um objetivo, uma meta clara, mas tem que pagar um preço. Mas e aí, você está disposto a pagar esse preço? Eu tô gravando esse vídeo pro meu eu do futuro, cara. Porque eu posso estar todo fodido aqui e aqui, mas eu sei que vou vencer. E eu sei que em algum momento da minha vida eu vou voltar para esse vídeo e eu vou conseguir enxergar. Porra, parabéns por não ter desistido, cara. Parabéns por ter ido em frente. Parabéns por sonhar, por se dedicar. Eu tenho um sonho de poder me tornar um grande comunicador algum dia, quiçá ser um professor, transformar a vida das pessoas. Eu não gravo estes vídeos contando a minha história por pena, não. É para documentar o meu próprio processo pessoal. Porque vencer e crescer na vida não depende de outra pessoa, depende de você. Do quanto você está disposto a ir além. Então, esta é a minha contribuição de hoje. Qual é o seu propósito? Por que você luta? Quais são as coisas que motivam você a querer realizar os sonhos? É, é ajudar alguém da família? É alguma coisa material? Espiritual, talvez? Sei lá. Saiba que quanto maior é o seu sonho, maior é o sacrifício que você precisa fazer. Principalmente quando você não tem, é, quando você não vem de um berço de ouro. Então, coloque isso na sua cabeça. Duas, três, quatro, cinco, seis vezes mais esforço você precisa ter para conseguir realizar um objetivo em alguém que está acima de ti. Sei lá, cara. Se foda também. Tem tanta gente que tem tanta coisa e não consegue realizar nada e tá reclamando, tá depressivo. E por isso que eu falo, como aquele doutor Enéas Carneiro falava, cada ser humano é um universo em miniatura. Cada ser humano é um universo em miniatura.
Por isso, não compare o seu momento atual com o momento de outra pessoa e nem a sua história com a de outra pessoa, porque todo mundo tem ponto de partida diferente, todo mundo tem um contexto social diferente, todo mundo tem uma educação diferente, todo mundo tem uma reserva monetária diferente. Talvez você esteja aqui, talvez você esteja aqui, talvez você esteja aqui. Talvez você seja um cara que tenha muito dinheiro e esteja lutando para chegar aqui e conseguir a aprovação dos seus pais. Talvez você seja um cara que veio da merda igual eu e está querendo viver com dignidade. E depois que você chegar na dignidade, e quando eu falo dignidade, cara, não é uma coisa simples. Sabe o que é dignidade para mim, velho? Dignidade é, por exemplo, você conseguir fazer um rancho decente, você conseguir ligar o ar-condicionado a hora que você quer, tomar um banho a hora que você quer, tem sem ter que se preocupar tanto com energia quanto com gás. Quando você quer comprar um remédio numa farmácia, não comprar iFood todo o tempo, porque aí a gente já vai para um luxo, mas de vez em quando sair um pouco, aproveitar. O país que a gente vive tá uma merda, mas e aí, tu vai ficar se queixando ou tu vai trabalhar para ganhar mais dinheiro? Isso é foda. R$ 5.000 na época dos meus pais ali, quando eles tinham a minha idade, era dinheiro. Hoje em dia, um ser humano não consegue sobreviver com salário mínimo, dependendo da região onde ele mora. Não dá. Se ele não mora na casa dos pais e que ele for pagar aluguel e viver, e ele não receber alimentação no trabalho, ele não vive, cara. Eu não sei, não sei. Talvez ele pode até viver, né? Se embolando empréstimo atrás de empréstimo. Que país? Mas e aí? A gente vai ficar dando desculpa até quando, né? Sacrifício, sacrifício dói bastante, sabe? E a nossa mente, ela é uma armadilha perigosa, porque sempre que a gente cai e tropeça, ela traz à tona todos os nossos problemas e as consequências das nossas decisões de uma maneira ardilosa, como se fosse quase que um objetivo fazer a gente se arrepender, sabe? Que a gente está indo no caminho errado, que a gente deveria fazer uma faculdade, fazer algo normal, seguir ali o que o sistema quer, viver uma vida menor, mas não é o que eu quero, não é o que eu sonho. Então é isso. Desejo a todos uma excelente semana, desejo a todos um excelente ano e espero poder voltar aqui algum dia e sentir orgulho de mim. Tamo junto.